falou sobre repensar a conversão, onde a gente conversou e dialogou sobre o que é de fato se converter, que se converter não é virar crente. Falar, me converti, virou crente. Não, é muito distante disso. E nós também falamos sobre repensar a Bíblia, usando a Bíblia como um livro e interpretando o que ela fala da maneira correta. Se você não assistiu essas pregações, a gente tem disponível aí no YouTube para você assistir depois. E hoje nós vamos falar sobre problemas. Eu não vou perguntar quem tem problema na vida, porque eu acho que é algo que não precisa. Mas nessa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos por um segundo e pensasse nessa pergunta que eu vou te fazer, você respondesse para você mesmo, para depois a gente falar sobre ela. Se você pudesse mudar uma coisa no atual cenário da sua vida hoje, o que você mudaria? Se você pudesse mudar uma coisa no atual cenário da sua vida, o que você mudaria? Vou te dar 30 segundos aí para pensar. Ok? Pode voltar para cá. Nós, como seres humanos, temos a tendência de julgar as situações da nossa vida e designar os problemas da nossa vida, terceirizando a situação ou colocando a culpa da situação em determinados fatores. Não sei se vocês já leram, quem leu a Bíblia, no começo da Bíblia, Adão e Eva foi colocado num lindo jardim, Deus falou, dessa árvore vocês não comem, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A Bíblia diz que Eva estava por lá e uma serpente conversou com ela e a enganou, e ela comeu o fruto e depois levou e deu para Adão. Aí Deus entra na história e fala, Adão, o que você fez? Por que você comeu o fruto? E Adão fala, a mulher que o Senhor me deu, me fez comer o fruto. Ou seja, diretamente Adão culpou a mulher e indiretamente culpou a Deus, porque se Deus não tivesse dado a mulher para ele, ele não teria comido. E aí Deus chega para Eva e fala, Eva, o que você fez? Ela falou assim, a serpente me enganou. Eu não sei se é assim lá na sua casa, mas sempre que tem uma discussão, tipo uma DR, para aqueles que são casados, a gente tenta falar assim, mas você falou isso, você fez isso. Ou quando tem um pai e um filho, né? Você fez isso, você fez aquilo, e a gente reage. E a gente tem um discurso de reagir às situações da nossa vida a partir do outro. E interessante que aqui eu não quero falar só sobre essas reações, mas eu quero falar também sobre o porquê que agimos assim. E primeiramente eu queria levar você a pensar numa situação de que algumas situações que não são de fato o seu maior problema. Primeiro, o diabo. Tem igrejas que colocam o diabo numa situação elevada, a ponto dele ser até poderoso ao mesmo tempo que Deus. Você já viu crente ou pessoas que servem a Jesus com medo de macumba? Fica indo atrás dessas coisas. O dia que o senhor da macumba for mais poderoso que o Deus que eu sirvo, eu tenho que largar minha Bíblia, sentar e procurar outro Deus. Só que essas teologias novas de igrejas neopentecostais, eles colocam o diabo e o demônio numa esfera e fica virando uma batalha espiritual, como se o diabo fosse culpado de todas as coisas erradas que dão na sua vida.
O diabo ele tem um papel na história. Ele está aqui para nos matar, para roubar, para destruir, é o que a Bíblia diz. Mas o poder dele é totalmente limitado pelo poder de Deus. Então, ainda que as coisas estejam ruins, o maior problema da nossa vida que serve a Jesus, que segue a Deus, não é o diabo. Porque se nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, se nós vivemos por essa fé, por essa prática, Ele não tem poder contra as nossas vidas. Ele pode atormentar, Ele pode trazer tentações, Ele pode colocar situações para nos desequilibrar, mas Ele não pode ser mais forte do que aquele que está em nós. Segundo ponto, o maior problema da sua vida não são seus traumas. Como psicólogo, eu recebo várias pessoas que têm vários traumas, e todos nós temos, até aqueles que acham que não têm. Todos nós temos traumas. Nós tivemos situações difíceis, por mais que se a gente trouxer a história de pessoas que tiveram dificuldade financeira e pessoas abastadas financeiras, elas terão seus traumas. Famílias em que os pais foram maravilhosos e famílias em que os pais foram péssimos, terão seus traumas. E tem gente que vive justificando a vida, o ser do jeito que é, pelos traumas. Eu sou assim porque eu tive um trauma, eu sou assado porque eu tive um trauma, eu vivo assim porque eu tive um trauma. E aí a gente vai condicionando, terceirizando a responsabilidade. Algo que não é, aliás, antes, os traumas são maléficos? São. Eles precisam ser tratados? Precisam. Mas eles não são o nosso maior problema. Outra coisa que não são os nossos maiores, que não é o nosso maior problema, é o fato de nós, são as pessoas, aliás, o nosso maior problema não são as pessoas que estão ao nosso redor ou as coisas que acontecem no mundo. O mundo é mau e não vai mudar. E a gente sempre acha que o problema está no outro, que os problemas estão nas pessoas, que os problemas estão nas relações, que os problemas estão na vida como um todo. E por que eu estou pregando isso? Porque eu sou o primeiro a viver isso. Eu prego para mim mesmo. Dentro da minha casa, eu me vejo fazendo isso todas as vezes. Esses dias eu tive uma conversa com a Elis muito interessante. A gente tem uma filha autista de 2 anos e a gente estava perguntando de quem será que é a culpa dela ter nascido assim? Será que é algum pecado que a gente cometeu? Olha o pensamento. Sendo que a própria Bíblia diz que Deus não castiga desse jeito, que não é assim que funciona. Mas o ser humano chega num ponto, às vezes, de tanta coisa. Hoje nós temos aí um monte de gente na internet falando um monte de besteira e você toma um pouco daqui, toma um pouco de lá e faz uma salada mista de Deus e você cria um Deus que na verdade não é o Deus que a Bíblia ensina. Será que foi o diabo? Será que foi porque nós erramos? O problema é... Quantas vezes eu pensei e falei assim, bom, se eu não tivesse cedido o fato de ter um outro filho, porque ela queria muito mais do que eu, ou seja, a culpa é dela. A gente é assim. Se você não é, eu fico feliz porque você já está num patamar acima do que o meu. E parabéns por isso, continue assim. Mas quando eu olho para a Bíblia e vejo essas coisas, é primeiramente para mim. Então, Michael, qual é, de fato, o nosso problema? Quando eu perguntei o que vocês queriam mudar, no que vocês pensaram? Quantos de vocês responderam, eu mesmo? Levanta a mão. 3 pessoas. Sabe por quê? 4, o Arthur também.
4 pessoas. Sabe por quê? Porque a gente quer mudar a tudo e a todos, mas a nós mesmos não. E aqui mora o orgulho do coração humano. Todos têm que mudar, menos eu. E é disso que Jesus vai nos falar. O maior problema da nossa vida não é o diabo, não são os outros, não são os traumas, somos nós mesmos. Rodolfo Abrantes, aquele do como é que era o nome da banda? Do Raimundos, que se converteu e depois se converteu a Jesus, né? Não que ele virou crente, que nós já vimos que conversão não é isso, mas quando ele encontrou Jesus, ele escreveu uma música e tem uma parte da música que diz o seguinte: no meu caminho tem muitas pedras e a maioria fui eu quem as joguei. E hoje eu tropeço nessas pedras, porque somos nós. E Jesus trouxe esse ensino para a gente, é sobre isso que eu quero falar. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, seu celular, Mateus capítulo 6, versículo 43. Lucas 6. Lucas 6, 43. Acharam? Vamos começar lendo do 42, tá bom? Para fazer sentido. Lucas 6, 42. Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. 43. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que está cheio o coração. Palavras de Jesus, essas, ele mesmo dizendo diretamente. E o versículo 43, que fala de uma árvore, parece que Jesus está falando de uma coisa e ele entra em outro tema, mas na verdade ele está falando das mesmas coisas. O versículo 43 está falando de uma árvore boa que não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim que não pode produzir frutos bons. Mas ela está totalmente ligado ao versículo de cima que fala sobre a cegueira espiritual que nós temos quando a justiça própria toma conta do nosso coração. Quando nós advogamos e só achamos que nós estamos certos em todas as situações e não somos capazes de olhar para nós mesmos. Quando você percebe, às vezes, quando isso acontece, quando você vai dar a repreensão a um filho ou alguma coisa e ele não aceita aquilo. Não estou falando de uma criança, estou falando de alguém mais maduro. Ou quando você vai repreender um amigo seu por ele ter feito alguma coisa e ele não aceita a repreensão. Entra o advogado interior, e aqui todos nós temos o nosso advogado, porque nós precisamos que esse advogado entre em cena para nos defender de palavras que escutamos. Só que na maioria das vezes, essas defesas não deveriam acontecer. A gente deveria escutar a repreensão, nos calar e deixar Deus trabalhar naquilo do nosso coração. Essa imagem que Jesus trouxe aqui. Hipócrita, tira a viga do seu olho para depois tirar o cisco do olho do outro. Em outras palavras, tire a viga da autojustificação, porque é um defeito muito grave.
quando nós estamos sempre olhando para o cisco que tem no olho do outro, ou para o erro do outro, nós estamos deixando de olhar a grande trave que carregamos no nosso olho. E isso é destruidor, porque nós não somos capazes de olhar para nós mesmos e para a nossa natureza. E aqui Jesus entra para falar sobre a árvore e a natureza humana. Jesus diz o seguinte: o Bob e a Ariane, que vão ter uma chácara, vão plantar as coisas lá, depois de aposentar só, eles falaram: se você plantar uma árvore ou uma parreira de uva, vocês vão querer colher o quê? Uva. Se você plantar um pé de limão, você vai querer colher o quê? Limão. E Jesus está dizendo que a natureza da árvore vai demonstrar para ela, para o mundo, a essência dela. Quando você passa por uma árvore, se você não vê fruto, se você não vê o que está ali no pé, você sabe identificar do que é? Algumas sim, outras não. Agora, Jesus vem dizer que o seguinte: você pode identificar o fruto e quem aquela árvore é, o que ela é a partir do quê? Da palavra dela. Porque Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Vamos elucidar isso. Eu quero que vocês entrem comigo nessa analogia da árvore. Pense numa árvore, num lugar lindo, plantada. O sol, a chuva, tudo que está externo são as coisas da vida. São os problemas da vida. São as coisas que você não tem controle. Aquela árvore vai sofrer sol, vai sofrer chuva, vai sofrer tempos de tranquilidade, vai sofrer tempos de furacões, vulcões. Aquela árvore vai sofrer todo tipo de situação externa que ela não pode controlar. Os frutos que ela dá, aquela árvore somos nós. Nós somos essa árvore. É o que Jesus está dizendo. Nós vamos sofrer coisas externas de todo lado. Os frutos que nós damos são as coisas que saem da nossa boca. No tempo de Jesus não tinha WhatsApp, então não é só o que a gente fala, é o que a gente digita. Não é só o que a gente digita, é o que a gente compartilha também. Então você quer saber o que tem dentro do seu coração? Perceba o que você anda falando. Perceba o que você anda digitando. Perceba o que você anda compartilhando. É isso que Jesus está dizendo. O que nós falamos, a maneira como falamos, o que nós digitamos, a maneira como nós digitamos, é aquilo que está guardado dentro do nosso coração. Porque olha o que Jesus diz. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. O que Jesus está falando é que o coração de uma pessoa é um depósito, é um armazém de tesouros. E não é esse coração que bate aqui, mas é o seu interior, o seu eu, o coração. Na Bíblia, no coração está guardado as coisas mais preciosas da sua vida, os seus sonhos, os seus medos, os seus planos. E Jesus está dizendo que quando nós estamos numa situação adversa, onde tem sol, chuva, raio, e dependendo dos frutos que nós damos, é aquilo que está no nosso coração. E o que Jesus está dizendo é que o que o homem tira desse depósito interior, seja bom ou seja ruim, é o que está guardado dentro dele. Tem pessoas que falam o seguinte: olha, eu guardo tudo para mim, mas quando eu explodo para valer. E aí a gente sabe quando isso acontece.
Outras pessoas já não conseguem guardar e logo falam. E o problema não é logo falar, é o que a gente fala. Porque Jesus está nos afirmando que o que a gente fala está dentro da gente, está dentro do nosso coração. E às vezes a gente acha o seguinte, que eu não falo palavras para machucar ninguém, eu não falo palavras para destruir ninguém, eu não compartilho, eu não digito nada de errado. Só que também as suas palavras não trazem esperança, não trazem amor, não trazem aconchego, não trazem nada de bom. Não é só o falar errado, é o deixar de falar algo que vai trazer esperança para a vida das pessoas nesse mundo tão caótico. E aí a gente, diante da nossa vida, dos nossos problemas, a gente terceiriza tudo a culpa é do outro. Quando eu atendo adolescentes, a culpa é do pai e da mãe. Quando eu atendo pais, a culpa é do filho. Quando eu atendo casais, a culpa é do marido ou da mulher. Quando você atende profissionais, é o patrão que é ruim. Quando você atende o patrão, é o funcionário que é ruim. Sabe por quê? Porque ninguém olha para si mesmo e fala, o problema sou eu. Quantas vezes você já conversou com alguém que se divorciou e você perguntou por que você divorciou? A pessoa falou assim, rapaz, fiz muita coisa errada. Errei demais. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque nós somos maus. E o maior problema da nossa vida não é o diabo. Não são os traumas, não são as pessoas, somos nós mesmos. Quando sua boca solta, o seu coração vai junto. É o que Jesus está dizendo. Porque nós falamos o que está cheio o coração. E aqui o nosso foco não pode ser o comportamento. Porque você vai para um psicólogo, você até muda uns comportamentos, mas se você não mudar a raiz da árvore, a essência da árvore, a natureza da árvore, ela não vai produzir frutos bons. Porque se você mudar só o comportamento que está ali fora, que você está vendo, hora ou outra, aquilo vai se desfazer. Mas, Michael, como que a gente muda o que gera a gente fazer todas essas coisas? É aí que Jesus entra na história. É por isso que ele veio a esse mundo. Porque nós não somos capazes de mudar a nós mesmos. Nós não somos capazes de mudar o nosso próprio coração. Nós não somos capazes de mudar a nossa vida. Porque na nossa cabeça, o errado sempre é o outro. E é por isso que Jesus está falando aqui antes. Antes desse texto, ele fala que você deve amar os seus inimigos. Olha, se alguém te der um tapa na sua cara, devolve o outro lado. Se alguém fizer mal para você, ore por ele. E aí Jesus depois vem e fala, se você estiver julgando o outro, cuidado, porque do jeito que você julga o outro, você vai ser julgado. Jesus inverte a lógica da história. Jesus está trazendo várias referências para dizer o seguinte, pare de olhar para o outro e olhe para você. Essa é a função do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, fazer a gente olhar para nós. Já pensou como nossos casamentos seriam perfeitos se quando alguém se levantasse, ou o marido e a mulher se levantassem, no meu caso a minha mulher se levantasse e falasse alguma coisa, e em vez de eu rebater, eu falar, tá bom amor, desculpa, vou tentar melhorar. Ah, mas ela está errada. Se eu respondesse de uma outra forma, sem querer me defender, me justificar. Imagine nas nossas relações humanas, no dia a dia, se nós não tentássemos impor nossa vontade diante das outras pessoas e fazermos com que elas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam e não quem elas são. Porque com certeza as pessoas que você se relaciona são parecidas com você. Porque no fundo nós não gostamos do diferente.
Nós queremos pessoas que são iguais a nós. Um culto ao eu. Um culto ao meu ego. E Jesus vem para transformar essa situação. Então, não se trata de transformar o coração, transformar o comportamento. Nós temos que tratar o coração. A raiz da árvore precisa mudar. A natureza precisa ser mudada. E o que você fala não vai mudar na sua salvação. O que você digita não vai mudar na sua salvação. Mas o que você fala, o que você digita, o que você compartilha, de fato vai mostrar se você segue ou não a Jesus de verdade. Porque a gente pode errar e falhar. E aqui eu não estou dizendo que quem serve a Jesus não pode falar coisas ruins, não pode digitar coisas ruins, não pode advogar em causa própria. Mas se isso é uma constante na vida, que acontece todo dia, toda hora, todo momento, alguma coisa não está certo. E é por isso que nós precisamos voltar para a Bíblia toda hora. Isso aconteceu semana passada na minha casa. Tive uma discussão com a Elis e algumas palavras que não deveriam sair, saíram. E quando você recebe, você quer dar também, porque você não aceita ouvir aquilo que é injusto, e você também dá aquela palavra, e no fundo você sai dizendo, cara, eu estou certo. E ela sai dizendo, Jesus, eu estou certa. E quando a gente vem para a Bíblia, os dois estão errados. Não tem gente certa, não tem gente bom. Mesmo que você fale assim às vezes, você está certa, você está certa. No fundo, você está querendo discutir. Às vezes a nossa postura para com Deus é a mesma postura do filho de um pai que estava no almoço em família e o pai disse, senta nessa cadeira. Com visitas, ele falou, não vou sentar, senta nessa cadeira. Não quero sentar, quero sentar naquela. Senta nessa cadeira. Não, eu vou ficar em pé. Senta! Aí o menino senta, daí ele na mesa fala, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Nós somos assim. Diante de Deus, diante do nosso cônjuge, diante do nosso pai, diante dos nossos filhos. Pessoas más. Pô, Michael, você pintou um cenário ruim. Como a gente resolve isso? Aí Jesus entra no versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Ele está dizendo, de que adianta vocês dizerem que eu sou o seu Deus, se vocês continuam reagindo e agindo de maneira errada, não amando o próximo, não perdoando, falando coisas que não deve, digitando coisas que não deve. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Olha ele dizendo, ele é como uma pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Agora Jesus troca a árvore pela casa, mas traz os ambientes externos que a gente já falou. Olha como Jesus é Deus, mas olha o cronograma, como ele vai trazendo a palavra. Ele está dizendo o seguinte, que é como uma árvore. A árvore e a casa são iguais. A árvore, se tiver uma raiz profunda, ela pode vir todas as tempestades da vida que ela não vai ruir. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você constrói a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Ele mesmo, sobre mim, se você constrói o seu alicerce sobre minhas palavras, sobre o que eu tenho ensinado, sobre o que eu tenho mostrado para vocês, vai poder vir tempestade, luta, crise, sua mulher falando na sua cabeça, seu marido falando besteira para você,
que você não vai revidar, porque o seu coração vai estar limpo, porque o seu coração vai estar cheio de bons tesouros. Quer resolver o problema da sua vida? Comece olhando para você mesmo. Mas deixe aquele advogado bom, caro, que você contratou para você mesmo de lado. Olhe para a sua vida com os óculos da palavra de Deus. Olhe para a sua vida com os óculos que Jesus nos dá. Que tipo de árvore você e eu temos sido? Aliás, que tipo de fruto nós temos dado? A grande coisa e a mais importante de tudo isso é que Jesus nos fez um convite para que, a partir dele, nós começássemos a tirar as coisas ruins do nosso coração e guardar coisas boas, nos alimentar de coisas boas. Quantas vezes numa relação, seja ela das mais diversas possíveis, uma palavra de perdão resolveria muita coisa e ela nunca veio? Quantas vezes uma palavra de perdão, de eu te amo, de eu vou melhorar, de fato eu estou errado? Porque nós sempre queremos terceirizar a nossa culpa. Homer Simpson pegou essa palavra, né? Ele tem um lema: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É mais ou menos assim. A gente pode decidir viver a maneira Homer Simpson ou decidir viver a maneira Jesus Cristo. A grande questão é que nós não percebemos isso. Porque no fundo, às vezes a gente acha que nós somos bons mesmo. Às vezes a gente acha que somos bons porque a gente vem na igreja. E Jesus fala: de que adianta ouvir minha palavra e me chamar de Senhor se vocês continuam agindo assim? O que Jesus está dizendo é que na igreja está cheio de gente assim, que fala que ama a Deus, que adora a Deus, que serve a Jesus, mas não entrega bons frutos. Alguma coisa está errada. O fato da gente vir aqui todo dia não muda quem nós somos. O que muda quem nós somos é nós olharmos para essa palavra em nossos momentos pessoais com Jesus, no nosso dia a dia, a gente falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, toma conta do meu coração, porque senão nós vamos continuar colocando a culpa em terceiros. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e pensasse na sua vida. Que tipo de fruto você tem dado? O que você tem falado quando a tempestade e os dias ruins chegam na sua porta? O que você tem digitado nos seus grupos de WhatsApp? O que você tem compartilhado com seus amigos? A Bíblia vai falar que tudo isso que você está fazendo é o que você tem no seu coração. Quantas palavras de amor, esperança e perdão você tem trazido para os outros? Se você não tem trazido nada disso, será que você tem esses tesouros no seu coração? O que a Bíblia diz é que não. Mas apesar de nós sermos assim, Jesus nos deu uma solução, e a solução é nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre Ele. É chamar Ele para entrar nas nossas vidas e falar: Jesus, transforma o meu coração, a minha forma de ver, primeiramente a mim mesmo. Davi tem uma oração que diz: sonda-me, ó Pai. Esse sonda-me é a mesma coisa que na raiz hebraica, é a mesma coisa que dizer: vire-me de ponta cabeça, me vire do avesso e veja o que há dentro de mim que há mal, que às vezes nem eu vejo. E eu te convido a fazer essa oração agora. Senhor, me vire do avesso.
me vire do avesso e revela aos meus olhos, traz à minha mente tudo aquilo que eu tenho feito. Que as minhas palavras possam ser um termômetro para eu ver o que há no meu coração. Que sempre que dissermos palavras, ou compartilharmos, ou digitarmos algo que não deveria, o Senhor nos mostre a partir dessas palavras que o nosso coração ainda tem coisas ruins. E, ó Pai, eu sei que o nosso coração nunca vai ser perfeito. Mas o que o Senhor quer das nossas vidas é que nós vamos limpando ou permitindo que o Senhor limpe, porque nós não podemos fazer essa limpeza, mas clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor, nos entregando de fato o nosso eu, para que o Senhor vá tirando todos esses tesouros ruins, que não são tesouros na verdade, toda essa sujeira e colocando tesouros, para que as nossas palavras exalem bênção, para que as nossas palavras exalem esperança, para que as nossas palavras exalem perdão e amor, exalem recomeço. Porque por muitas vezes nós temos falhado, por muitas vezes nós temos errado, mas o Senhor tem sido nosso Deus. E a minha oração nessa manhã é que cada um que está aqui, que percebe que ainda tem coisas ruins dentro do seu coração, possa construir a sua casa sobre o Senhor. Para que quando as tempestades vierem, para que quando o sol for muito escaldante, para que quando os ventos fortes soprarem, nós estejamos firmes e ainda assim nós possamos dar bons frutos para aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa, ó Pai, a nossa maldade de coração. Perdoa por muitas vezes não permitirmos o Senhor nos transformar por completo. Perdoa por querermos muitas vezes sermos nossos próprios advogados, com uma justiça falsa, mentirosa, porque a justiça do homem é assim, ela é falha, ela é cega. Não nos deixe ser cegos espiritualmente a ponto de ficar apontando o erro dos outros e não olhar para os nossos erros. Que a nossa oração seja, faz em mim primeiro, ó Pai, para que eu possa olhar o outro de outra maneira também. Tira do nosso coração toda a inveja, toda a maldade, toda a tristeza, toda a raiva, toda a mágoa, tudo aquilo que foi causado por palavras de alguém. E se nós também causamos isso em alguém, que nós tenhamos a humildade de ir e pedir perdão. Que nós tenhamos o reconhecimento de saber que nós também erramos. E isso só o Senhor pode produzir no nosso coração. A terapia não pode, as palavras do coach não pode, mas o Senhor pode transformar o nosso coração, transformar a nossa essência e nos fazer colocar raízes profundas que estejam presas ao Senhor. Porque se nossas raízes e o nosso alicerce estiver preso ao Senhor, nós teremos uma vida de verdade, nós teremos uma vida de paz e nós produziremos bons frutos e nós conseguiremos suportar a tempestade e os maus dias. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que de alguma forma a sua palavra fale ao coração delas e que elas sejam impactadas pelo Senhor, que elas se sintam amadas nesse lugar, que elas se sintam, ó Pai, acolhidas, mas também confrontadas, porque o seu Evangelho nos confronta com amor, nos levando a trilhar novos caminhos. Que o seu Espírito nos abençoe, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.